a pergunta que surge é se haverá a possibilidade dos empregadores darem folgas aos seus empregados. Então a resposta para esse assunto ela está dentro do próprio direito do trabalho. Primeiramente, nós temos que partir do pressuposto que existe um calendário nacional de feriados, né? E os jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo não são considerados feriados. Portanto, inicialmente, não sendo feriado, isso quer dizer que os empregadores não são obrigados a dar folga aos empregados no horário dos jogos da seleção brasileira. Contudo, já é uma questão bastante cultural em nosso país de que nos jogos da seleção brasileira, na Copa do Mundo, há esta dispensa, né, esta folga. E para que possa isso então ser regularizado, né, para que não ocorra nada fora da lei, existe no direito do trabalho a chamada compensação de jornada. E essa compensação de jornada, para ser realizada, ela tem que ter alguns requisitos. Primeiro, a concordância de ambas as partes, né? Então, empregado e empregador entabulam de forma verbal ou de forma escrita as condições dessa compensação de jornada. Então, vai ser colocado verbalmente entre as partes a fala sobre os dias dos jogos, dos horários dos jogos, e também vai ser falado a respeito de como será compensado, né? Então, por exemplo, nos jogos que vão ter se dispensa os empregados meia hora antes, uma hora antes, e eles podem não voltar no mesmo dia, dependendo do término do horário, ou voltarão depois em tal horário para o trabalho, né? E em contrapartida, em outros dias irão compensar. Essa compensação não poderá haver mais de 10 horas de trabalho num dia, né? Então vão fazer as 8 horas normais e mais 2 por dia para compensar. E essa compensação deverá ser dentro do mesmo mês, né, que foi dado esta folga. O ideal é que se faça um documento por escrito, né? E nesse documento então, se estipule os dias da folga, a forma de compensação e que tenha a assinatura de ambas as partes. Detalhe, né? Não precisa mais haver a homologação dessa compensação, dessas folgas, pelo sindicato. A Lei 13.467 de 2017, quando fez a reforma trabalhista, criou essa opção aos trabalhadores, né? E aos empregadores, e não mais pelo sindicato. Tá? Outra situação que deve ser esclarecida também é que se o empregador, por conta própria, resolver fechar o seu estabelecimento, né, depois ele não pode exigir a compensação. Isso foi uma atitude unilateral dele, né, de fechar o estabelecimento sem a anuência do empregado. Então ele fez a opção e ele não poderá exigir a compensação. Então, por ser uma questão cultural e não legal, o comum entre as partes é a compensação. O que a gente orienta é que as partes façam um documento por escrito, que a empresa coloque no mural, né, da empresa esta forma de compensação e quando será trabalhada o horário de folga.